Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, uma noite abençoada para vocês, que o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio da palavra dele que é viva. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. A palavra de Deus, ela diz assim no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 4. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta de maneira distorcida. Quantos questionamentos Abacuque teve, né? E aquilo que ele estava vivendo, sobretudo aquilo que o povo de Israel passava, era realmente algo notável, do ponto de vista ruim, né? Do lado negativo. Tudo estava dando errado e as coisas estavam acontecendo de uma maneira totalmente distorcida. E o texto aqui que nós lemos, ele mostra isso. Os valores estavam literalmente invertidos. O ímpio devorava o justo e a justiça humana estava corrompida. E ele dizia, né, ele diz aqui que a justiça nunca se manifesta e quando se manifesta de maneira distorcida. E às vezes nós temos uma sensação de injustiça. E isso é uma realidade. Isso é uma coisa que a gente não pode enganar o Senhor. Deus, ele sabe aquilo que está dentro da nossa mente, do nosso coração. E quando nós clamamos a Ele, Ele literalmente ignora as nossas palavras. E quando nós oramos, Ele sonda o nosso coração. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E aquilo que está dentro do nosso coração tem que ser manifesto através das palavras em sinceridade. Mas nem sempre nós manifestamos, nem sempre nós oramos e realmente colocamos na mesa o que nós sentimos. Quando nós olhamos às vezes, e não poucas vezes, as coisas elas dando errado na nossa vida e dando certo na vida de uma pessoa e de pessoas que desprezam o Senhor, que desprezam o Evangelho, que desprezam a presença de Deus, que desprezam os valores que o Senhor nos ensinou através da sua palavra, isso causa uma revolta. Não vem dizer que não causa, porque causa. Asaf quase caiu por conta de olhar a prosperidade dos ímpios. A palavra diz isso no Salmo 73. Ele diz assim, quanto a mim, eu quase caí. E quando nós olhamos coisas na nossa vida travadas, não acontece, ou quando acontece, demora a acontecer. Nós não sentimos a justiça e quando a justiça se manifesta, ela é manifesta de maneira distorcida. São essas as reclamações de Abacuque. E quantas vezes essas são as nossas reclamações? Abacuque, ele estava ali questionando, e eu sempre digo que no capítulo 1 é o Abacuque questionador. No 2 é o Abacuque que está aguardando de Deus uma resposta. E ele obtém. E aquela resposta muda Abacuque. E no capítulo 3 ele se torna um Abacuque rompendo em fé, cheio de fé, de comunhão. E ele realmente entende. Mas no capítulo 1 ele se parece muito conosco. Nas provações e dificuldades que a gente passa. Questionamos. Até quando, Senhor? Até quando? É o que ele diz aqui no texto. Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade? O que ele estava vendo. E me fazes ver a opressão. O que ele estava vendo. Tudo aquilo enojava Abacuque. Tudo aquilo que estava acontecendo enojava Abacuque. E o oprimia. Mas havia um tempo certo para que Deus manifestasse de maneira plena a sua justiça. Havia um tempo correto de Deus. Eu sei que é difícil ouvir isso. E eu sei que você já esperava ouvir isso. Mas é o tempo, né? Tem que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. É o tempo do Senhor. Na hora dele agir. Então Abacuque, ele entende isso. E no capítulo 2, ele vai para o lugar certo. Ele diz assim, Abacuque 2:1. Sobre a minha guarda estarei. Ou seja, vou ficar aqui, vou me posicionar. Eu vou entrar na posição correta. Ele diz, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Ele
protege sua fé. Para quê? Para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Então, Abacuque ele entra numa posição onde ele blinda a sua fé. Ele para de questionar, ele aguarda do Senhor respostas e ele fica esperando do Senhor até mesmo que o Senhor perguntasse a ele qualquer coisa, questionasse a ele e ele responderia, ele seria sincero. Então, essa mudança de postura de Abacuque promoveu uma mudança de ação até mesmo do Senhor. Porque lá no capítulo 3, quando nós lemos, a palavra fala no capítulo 3, no versículo 3, que o Senhor desceu de Temã, do monte de Parã. Ele desceu. Ele não desceu para ver o que estava acontecendo só e... Não, ele desceu para agir. Lá no versículo 6 diz, ele parou e mediu a terra. O que é medir? Medir é quando Deus ele esquadrinha, ele analisa, ele calcula, ele vê todo o cenário, ele vê o coração das pessoas e ele mede. Medir. Medir é juízo, medir é justiça. Eu quero que os irmãos entendam que juízo e justiça nem sempre é fogo caindo do céu. Não, é Deus dando uma sentença. Ele olhou, separou as nações, ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Olha o que diz o texto. E os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se abateram. Deus começa a abater aquilo que estava exaltado. E aí diz, porque os caminhos eternos lhe pertencem. O Senhor começa a agir. Chegou o momento de Deus agir aqui, nessa parte. Chegou a hora de o Senhor operar. Que não é o tempo de Abacuque, não era. E o que o Senhor vai fazer na sua vida também não é no seu tempo. Talvez agora você grite, violência. Até quando, Senhor? E essa talvez seja a pergunta da nossa vida, né? Principalmente quando estamos passando por crises. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Eu vou viver isso? Até quando, Senhor, que eu vou passar por isso? Até quando, Senhor, que eu vou ter que suportar isso? E aí Deus ele faz algo maravilhoso. Através da sua palavra, ele abraça Abacuque. Olha que irônico, né? O nome Abacuque em hebraico significa abraço. E aí o Senhor, ele vem e abraça o profeta. Ele vem e cuida, e envolve, porque abraçar é envolver, com os cuidados dele. E Abacuque entende. Abacuque entende, ele fala, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto do campo não apareça, ainda que nos pastos o produto eu não possa ver, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não vou questionar mais. Eu vou acreditar, eu vou crer, eu vou prosseguir. O Senhor é a minha força. Ele faz dos meus pés como os pés das corças, e Ele me faz andar em lugares altos. Eu vou prosseguir mesmo que tudo dê errado, mesmo que tudo continue insistindo em dar errado. Sei que na hora certa Ele vai cuidar de mim e dos meus. Eu sei que na hora certa Ele vai mudar tudo na minha vida. E Deus ele fortalece, abraça o coração de Abacuque através da promessa dele. Nessa noite também Deus está abraçando o seu coração, abraçando a sua vida, abraçando os teus problemas, abraçando a sua causa, o seu lar. Ele sabe o que você tem passado. E Ele manda te dizer que Ele não te desamparou. Aguenta essa provação. No tempo certo, o Senhor descerá de Temã. O Senhor medirá, esmiuçará, separará, unirá. Ele vai fazer o que Ele quer e o que Ele tem que fazer. E aquilo que um dia Ele te prometeu, Ele cumprirá. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Seja uma noite abençoada de paz. A paz do Senhor Jesus.